Saudações, queridos alunos, e hoje estamos aqui para mais uma aula de biologia. E hoje nós vamos falar sobre os vírus, ok? Hoje estaremos falando sobre as características gerais dos vírus, ok? Nós estamos passando por um difícil período, né? Aí um período de quarentena, e nós estamos vendo esse coronavírus aí que está sendo muito falado. Mas a maioria das pessoas não sabe definir o que é um vírus. Então vamos entender um pouco sobre isso, ok? Mas antes de darmos continuidade à nossa aula, vou pedir a vocês que já deixem seu joinha, se inscrevam no canal e ativem o sininho para estar recebendo todas as notificações. Então vamos lá, vamos à nossa aula de vírus, né? Professor, o que seria um vírus? Bem, eu posso definir o vírus como um agente infeccioso acelular que fora das células hospedeiras eles são inertes. Não tem metabolismo próprio, mas dentro delas seu ácido nucleico torna-se ativo, podendo se reproduzir. Então, vírus são agentes infecciosos acelulares. O cara não tem nem célula, tá? Muito menos metabolismo próprio. Estranho, né? Vamos falar de mais algumas características aqui que vocês vão entender este assunto. Vamos lá, características dos vírus. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura, sobre as características gerais. Olha só, o vírus, gente, ele tem um capsídeo. Mas o que é isso? É um envoltório de proteína, um envoltório proteico que ele vai proteger ali o material genético dele. Qual que é o material genético? Aí nós estamos falando do ácido nucleico, certo? O capsídeo, gente, ele pode ser revestido por um envelope lipídico que ele vai retirar, então, da célula hospedeira quando acontecer a reprodução, que nós vamos estar falando dessa reprodução daqui a pouco. E quando o vírus tem esse envelope, eu chamo esse vírus de vírus envelopado. Quando ele não tem, vírus não envelopado. Tranquilo? Vamos lá. Eles vão ter um único tipo de ácido nucleico. Ou o carinha tem DNA ou o cara tem RNA. Pronto. Certo? Agora, esse DNA ele pode ser de fita dupla ou de fita simples. E o RNA a mesma coisa. Tranquilão? Vamos lá. Esses carinhas, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Obrigatórios, professor? Sim. Porque se ele estiver fora da célula, não funciona, meu amigo. Não vai acontecer nada. Esse carinha vai ficar quietinho. Vamos lá. Ele multiplica-se dentro das células utilizando a maquinaria da síntese das células. O que seria essa maquinaria então, gente? Eu estou me referindo às organelas. Então ele vai utilizar ali toda a maquinaria da célula e vai começar a trabalhar. Olha só, eles não têm um metabolismo próprio, por isso que ele tem que entrar na célula e utilizar a maquinaria dela. Toda a energia, então, do vírus vai vir, então, dessa célula, que é a hospedeira dele. Eles são capazes de sofrer mutações, certo? Então, tem N variações de vírus. Ah, professor, estou gripado. Pois é, você está com o vírus da gripe. Qual? Não sei, cara. Tem um montão. Um monte. Por quê? Sofreram mutações. Tranquilo? Vamos lá. Quanto às características gerais, eu gostaria de mostrar para vocês o tamanho desse carinha. Olha só a referência que eu peguei, uma hemácia. Se você levar em consideração essa hemácia, você vai ver o quão pequenos os vírus são. Eu peguei a hemácia e também peguei outro exemplo, que é uma bactéria. Gente, é diferente, pelo amor de Deus. Não confundam vírus com bactéria. Algumas pessoas chegaram a entrar em contato comigo nessa quarentena, né, através das redes sociais, e me perguntar se essa bactéria que estava proliferando, pelo amor de Deus, tá? Então vamos pensar um pouquinho. Não é bactéria, estamos falando de vírus, é diferente. Depois eu vou estar postando uma aula falando apenas de bactéria para todo mundo estar entendendo. Vamos lá. Então pega como referência essa hemácia, ela tem 10.000 nanômetros.
muito pequenininho, só dá para você ver com o microscópio. E essa bactéria é 10 vezes menor que uma hemácia. Então, olha só o tamanho dessa bactéria em relação à hemácia. Agora, olha o tamanho desses vírus. Agora, os próximos aqui são os vírus, tá, gente? Olha o tamanho desses vírus em relação à bactéria e em relação à hemácia. Vocês estão vendo esse vírus aí com essa forminha aí de robozinho, 225 nanômetros? Esse aí é o vírus bacteriófago, que eu vou estar dando alguns exemplos para vocês hoje. Tá tranquilo então? Nossa, professor, entendemos então as características dele e que ele é muito pequenininho, que esse carinha consegue entrar, ok? E aí quase qualquer lugar. Nós vamos estar falando também dos possíveis hospedeiros. Tranquilo? Olha só, pessoal. E como você me responderia essa pergunta? Os vírus são organismos vivos? Primeiro, nós temos que definir o que é vida para a gente entender, então, se eles são ou não organismos vivos, ok? Olha só, a vida pode ser definida como um complexo de processos resultantes da ação de proteínas codificadas por ácidos nucleicos. Síntese proteica, ok? Então, tem várias proteínas que elas são codificadas pelos ácidos nucleicos. Então, a vida seria esse complexo de processos. Então, eu pensando nisso, primeiro fato, o vírus, ele tem a capacidade de codificar a proteína sozinho? Não. Ó. Então, aí já surgiu a primeira dúvida. Vamos lá. Os ácidos nucleicos das células vivas estão em constante atividade o tempo todo. E do vírus? Não. Por que não, professor? Porque fora da célula ele não faz nada, cara. Ele precisa. Lembra lá no início lá que eu falei das características? Ele é parasita intracelular obrigatório. Se ele não entrar ali numa célula, se ele não tiver uma célula hospedeira, não acontece nada. Dessa maneira, então, os vírus não são considerados organismos vivos, porque são inertes fora da célula. Agora, professor, mas quando ele entra, ele não consegue ativar, então, esse ácido nucleico dele? Consegue. Então, é o seguinte, vou deixar assim a seu gosto. Você pode considerar ele como ser vivo quando ele estiver ativo dentro da célula e como ser não vivo fora. Então, tá? Considerar ou não os vírus organismos vivos é uma questão de gosto. Faça seu modo. Mas eu orientaria a vocês o quê? A prestar atenção no enunciado da questão que for passada ali para vocês, para não correr o risco de você colocar a coisa errada. Tranquilo? Vamos lá, gente. Bem, pessoal, e quanto às formas dos vírus, nós temos diferentes formas. Olha aí, elas apresentadas aí para vocês, né? Alguns exemplos, então, desses formatos que nós vamos ter nos vírus, certo? E nós podemos classificar esses vírus em dois grandes grupos. Como eu falei anteriormente, os vírus eles podem ter ou não uma membrana lipídica que vai envolver ele. Então, nós podemos dividir eles em vírus envelopado e vírus não envelopados, certo? Olha só, os vírus envelopados, eles vão ter então aquele revestimento lipídico ali em cima ali do capsídeo, certo? Quando acontece a reprodução deles, alguns vírus eles levam uma parte da membrana, então da célula hospedeira. Então esses são os vírus envelopados. E os não envelopados, gente, eles vão ter apenas esse capsídeo. Eles não vão ter esse envoltório que eles tiram. Bem, olha aí, esse daí é o vírus da gripe, é um exemplo de vírus envelopado. Olha só. Tranquilão aí? Ele tem uma capa, um envoltório lipídico aí. Os demais vírus, olha só, são não envelopados. Está vendo que ele tem apenas o capsídeo?
aquela parte proteica, aliás, que eu falei com vocês anteriormente. Então, olha só, aí nós temos os vírus não envelopados e um exemplo de um envelopado. Bem, pessoal, e quando eu me referi a vírus, eu estou me referindo à partícula viral completa. É essa partículazinha aí que vai ser o transmissor de um hospedeiro para outro. Tranquilo? Bem, pessoal, e os vírus, eles podem infectar praticamente todos os organismos vivos. Vou dar alguns exemplos para vocês. Esse daí, nós temos um vírus. Ele pode infectar tanto uma célula animal, também pode infectar uma célula vegetal. Ele também pode pegar uma bactéria ou um fungo e também um protozoário. Poxa, o carinha pegou tudo aí, não deixou nada passar. Pois é. Então os vírus, gente, eles são muito perigosos. Quanto à infecção, eles são muito infecciosos, então eles são muito transmissíveis, certo? E eles são muito pequenininhos. Olha só, pessoal, eles só vão se reproduzir no interior de uma célula hospedeira. Eu já repeti isso várias vezes nessa aula, não é verdade? Olha só, o ácido nucleico possui uma pequena parte dos genes necessários para a síntese dos novos vírus. Então, o ácido nucleico dele é só uma partezinha, não é completo, tranquilo? Nós vamos entender o que ele vai fazer quando ele infectar uma célula. As demais enzimas necessárias, então, para a síntese proteica, né, que são o quê? Ribossomos, RNA transportador, mensageiro, não é verdade? O ATP, eles vão ser fornecidos então pela célula hospedeira. O ATP então é a moeda energética, não é isso? Então, energia e o restante do material necessário, a célula que vai então fornecer para o vírus continuar ali sua infecção, a se reproduzir, certo? Portanto, os vírus necessitam da via metabólica da célula para se replicar. Isso já está mais do que entendido nessa aula, né, pessoal? Então, para estudarmos então a reprodução viral, olha só, nós vamos pegar esse bacteriófago aí embaixo como referência. Ele é parasita intracelular de bactérias. Vou usar ele como exemplo para vocês entenderem então essa reprodução. Vamos começar então. Os bacteriófagos, eles possuem dois tipos de reprodução. Um nós chamamos de ciclo lítico, que é o quê? Esse ciclo lítico, gente, quando ele se reproduz dentro da célula, ele rompe a célula, ok? Então ele vai terminar com a lise. O que é isso? Lise é quebra. Glicólise, quebra da açúcar, não é? Então o ciclo lítico ele vai terminar com a lise, com o rompimento então ali e a morte da célula hospedeira. Porém, nós temos um outro ciclo que também é utilizado por eles, é o ciclo lisogênico. A célula hospedeira vai permanecer viva e vai continuar ali se duplicando numa boa, acontecendo ali a divisão celular. Olha só, vamos entender cada um desses ciclos. O vírion, lembra que eu falei com vocês que é o vírion que vai transmitir de um hospedeiro para outro? Olha o que ele vai fazer. Ele vai aderir à célula hospedeira. Encaixou na parede aí no caso da bactéria, já que nós estamos falando então de um vírus bacteriófago. Então ele se prendeu lá dentro, nós temos ali, olha lá, o cromossomo bacteriano. Então aí, logo ao lado da figura aí da bactéria, nós temos aí mostrando o quê? O capsídeo, o material genético, todas as partes então desse vírus bacteriófago. Prestem atenção nesse ciclo, como ele vai acontecer. Na segunda parte, a penetração, então, do material genético. O que vai fazer esse vírus bacteriófago? Ele vai furar ali a membrana, ok, da célula hospedeira e vai injetar o seu material genético, nesse caso aí, o DNA. Então ele perfurou com esse eixo da cauda e liberou o material genético aí dentro. Na próxima parte vai acontecer o quê? O DNA viral vai tomar conta então
de todo o maquinário ali da célula, né? E vai acontecer a síntese dos componentes virais ali dentro daquela bactéria. Tranquilo? Então, aderiu, perfurou, injetou o material e começou a síntese dos componentes virais. Na próxima etapa, nós vamos ter a maturação. Novos vírions vão se formar aí dentro, vão ser montados dentro da célula. Então, na etapa 3, o que aconteceu? Montou-se as estruturas. Agora, uniu essas estruturas, elas se reuniram para formar o quê? Os novos vírions. E quando ocorre essa reprodução e a liberação deles, acontece o quê? Essa membrana ela é partida, ela é quebrada. Com isso vai acontecer a morte da célula hospedeira. Tranquilão até aqui? Então o ciclo lítico, quando ocorrer, vai acontecer a morte da célula hospedeira. Agora nós vamos falar do ciclo lisogênico. Olha só, ele é semelhante ao ciclo lítico, só que o DNA do fago, o DNA daquele vírus, ele vai se inserir ao DNA bacteriano. Por quê? Aquele vírus bacteriófago foi ali, ele aderiu à membrana então da bactéria, perfurou e liberou o material. Esse material, ele não ficou lá dentro solto não, ele foi e aderiu, se encaixou ao DNA da bactéria, certo? Bem, o vírus agora é chamado de profago, certo? O material dele já está lá introduzido. Então, toda vez que essa bactéria reproduzir, que ela se replicar, esse DNA também vai ser replicado. Então, olha só como vai acontecer. Nesse ciclo, as células não vão morrer. Então, eu tenho aí, lá, mostrando lá, o vírus bacteriófago, onde está o DNA dele, e ele está introduzindo, então, esse DNA para dentro da bactéria. Esse DNA vai se incorporar ao DNA bacteriano. Lá, o genoma viral se encaixou, então, lá no DNA da bactéria. E quando essa bactéria acontecer a bipartição dela, quando ela se replicar, enfim, esse material genético também vai ser replicado. Então aí, agora, partindo de uma bactéria, agora eu tenho duas já com o meu material genético. E o que vai acontecer? Essa célula, ela pode continuar nesse ciclo lisogênico ou ele pode partir para o ciclo lítico. Que aí vai acontecer toda aquela biossíntese que eu falei com vocês, a formação de todas as estruturas então do vírus e depois a montagem desse vírus e explosão. E explodir então essa célula hospedeira. Ok? Então, lembrando, ciclo lítico, a morte do hospedeiro, ciclo lisogênico, não vai acontecer a morte do hospedeiro. Tranquilo? Então vamos aqui observar então essa representação, certo? Dos dois ciclos, ó. Em um a multiplicação e a lise da célula. Arrebentou ela, então estou falando do ciclo lítico. Agora, se essa bactéria, se esse vírus, se ele for para outro tipo, então, de ciclo aí para se reproduzir, se ele for para o lisogênico, então vai haver o que? A replicação do material dele. Então, olha aí que interessante, olha aí, ó. Eles vão ficar nesse ciclo. Ou ele se mantém no ciclo lisogênico, tá? Ou ele entra no ciclo lítico. Agora, ele pode se manter no ciclo lisogênico um tempo, depois entrar no ciclo lítico para liberar, né? Mais, então, vírus aí. Então, é dessa forma que vai ocorrer, então, a liberação de novos vírus aí para infectar novas células. Tranquilo? Entendido? Vamos lá. Olha só, consequências do ciclo lisogênico. As células contendo o genoma viral vão ser imunes à reinfecção por um fago, então, de uma mesma espécie. Então, se vier outro vírus igual, não vai acontecer novamente. Ok? Olha aí, nós temos, então, uma bactéria
com o material genético e o genoma depois incorporado. Olha só, pessoal, as células hospedeiras podem vir apresentar novas características. Exemplo, a toxina botulínica, certo? Que é aquela toxina produzida pela bactéria, então, Clostridium, né? Botulinum, ela é codificada por um gene de profágo, certo? Então, ela está apresentando nova característica, tá? Antes ela não tinha essa característica, certo? E permite a transdução bacteriana, que é um tipo de reprodução sexuada que nós vamos estar falando posteriormente na aula de bactérias. Agora, pessoal, vamos entender o que é um retrovírus, certo? No caso aí, peguei o exemplo do HIV. Olha só, o retrovírus, vamos entender as características dele. Um vírus envelopado, o que é isso, professor? Ele tem aquele envoltório lipídico, tranquilo? Ele possui duas fitas de DNA. Lembra que eu falei com vocês que eles podem ter uma fita simples ou dupla de DNA ou de RNA? Olha aí, esse daqui possui duas. Ele possui uma enzima que chama transcriptase reversa. Sem essa enzima, nós não vamos considerá-lo retrovírus. Vou explicar para vocês o porquê, ok? Então, ele só é um retrovírus porque ele possui a capacidade de produzir DNA a partir de RNA, que é o oposto do que ocorre na síntese proteica. Não é verdade? Na síntese proteica, o DNA ele vai produzir fita de RNA mensageiro, não é verdade? Aqui não. Esse carinha ele tem a capacidade de produzir DNA a partir de RNA. Vou explicar para vocês como que isso vai acontecer. Olha só, assim, eu já falei isso anteriormente, que para eu considerar como retrovírus um vírus, não basta apenas ele ter RNA, ele tem que ter essa enzima transcriptase reversa. Tranquilo? Vamos lá. Olha só, nós temos aí então um vírus com envelope lipoproteico, né? Esse daí é o vírus HIV, ok? Nós temos aí então uma setinha mostrando o capsídeo, as duas moléculas de RNA, como eu falei para vocês, e a enzima transcriptase reversa. Ok? Até aqui está tranquilo, né? Vamos entender o que vai acontecer. O processo geral, então, de replicação desse retrovírus. Primeiro vai haver um encaixe das glicoproteínas com a superfície do linfócito T4. Nós vamos estar estudando aí um pouco mais à frente esses linfócitos, ok? A defesa do nosso organismo. Quando ocorre a fusão, então, da cápsula desse vírus com a membrana, ocorre a penetração do material genético viral e dessas enzimas. Nós vamos ter aí, além da transcriptase reversa, a integrase e a protease, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que elas vão fazer. Transcriptase reversa, nós entendemos, RNA em DNA. A integrase, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que aquele material formado consiga entrar lá no núcleo da célula. E a protease vai ser responsável pela síntese das proteínas que o vírus vai precisar depois, ok? Para formar aquelas estruturas que eu falei com vocês lá na terceira etapa. Com a transcriptase reversa, então, sintetiza o DNA. E aí ela é destruída. O DNA vai produzir uma nova molécula de DNA, que ele é complementar, ok? Formando uma fita dupla. Essa cadeia dupla, que nós chamamos de provírus, se integra ao cromossomo da célula com a ajuda da enzima viral integrase. Acabei de falar isso para vocês. Junto com o DNA, olha aí, celular, o DNA viral comanda a síntese de novas moléculas de RNA viral que deixam o núcleo da célula. Então aí começou a síntese proteica utilizando a maquinário então, da célula, ok? Esse RNA viral, então, ele vai comandar a síntese dos capsídeos, das enzimas, que aí vão formar o novo vírus. Esses componentes eles vão migrar para a superfície da célula e vão formar um novo vírus, que vai sair ali com uma parte da membrana,
Porque lembra, esse vírus ele é envelopado. Assim, milhares e milhares de novos vírus vão sendo liberados por brotamento. Normalmente, isso vai acontecer sem ocorrer a lesa da célula. Mas se for demais, muito ao mesmo tempo, pode acontecer o ciclo lítico. Entendido, pessoal? Vamos lá. Vou explicar para vocês aqui com esse desenho, então, o que vai acontecer todas essas etapas que eu acabei de falar. Olha só, gente, aqui eu tenho a membrana plasmática, certo? Essa membrana plasmática, então, ela faz parte dessa célula, certo? Nós vamos ter aqui, que eu acabei de circular em vermelho, então, o nosso vírus envelopado, né, do HIV. O que ele vai fazer? Ele vai se encaixar nesses receptores da membrana. Então, essas proteínas aí desse envoltório desse vírus, eles vão se conectar perfeitamente a esses receptores dessa membrana. Quando eles aderem, eles liberam, então, o vírus, o material genético, para dentro da célula. E lá dentro aí, ó, a transcriptase reversa já começa a fazer o seu papel. Ela vai pegar o RNA e vai converter em DNA. Depois acontecer a duplicação da fita do DNA. Quando isso ocorre, há a degradação do RNA viral e esse novo DNA dessa fita, né, com essa nova fita, eles vão entrar para o núcleo da célula. E quando eles entram, eles vão se conectar, então, ao DNA pré-existente nessa célula. Com isso, eles vão começar a sintetizar o RNA mensageiro viral. E esse RNA, ele vai sintetizar as proteínas virais necessárias para a formação do novo vírus. Quando ele está formado, o que ele faz? Ele vai ali na membrana e quando ele é liberado dessa membrana, ele carrega um pedaço da membrana. Então, ele se torna um vírus envelopado novamente. Com isso, nós temos a liberação, então, de vários vírus, né, saindo aí, sendo envelopados e saindo e liberando, infectando mais células. Tranquilo até aqui, pessoal? E logo em cima lá, os vírus já estão livres. Então, eu gostaria de agradecer a você que assistiu essa aula até o fim. Peço a vocês que deixem todas as suas dúvidas nos comentários, que teria a satisfação de estar respondendo a todos. E não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você estar recebendo todas as notificações das novas aulas. Um grande abraço a todos!